Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui para a gente dar sequência ao nosso módulo de aulas do Reino Animal, hoje com a nossa 18ª aula, falando do filo equinoderma. Um filo pouco cobrado em prova, mas que quando aparece gera muita dúvida na galera. Então vamos ficar esperto, põe o sangue nesse olho aí e vem comigo conhecer quem são os equinodermas. Galerinha, os equinodermas são representados principalmente pela estrelinha do mar, pelo ouriço do mar, pelo pepino do mar. Tio Igor, é todo mundo do mar? Quase, olha só. A bolacha da praia, que aparece aqui em cima para você, parece um biscoitão. Te encontra muito desse animal aqui no Brasil, pelo menos eu, né? Vi muito dele aí no litoral de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, famosa ilha do japonês, tem muita bolachinha da praia. Os ofiuros ou serpentes do mar lembram muito uma estrela com um bração mais longão e tal. A gente também encontra aqui. E os lírios do mar que aparecem aqui embaixo, que eu acho animais lindíssimos, diferentões, né? São animais fixos, sésseis, encontrados no mundo inteiro. Então, essa galera é a galera que representa o filo equinoderma. A palavra equino significa espinho, a palavra derma significa pele, portanto, os equinodermas são os animais que apresentam espinhos na pele. Tio Igor, mas eu tô vendo aí a bolacha, tô vendo o lírio, tô vendo o ofiuro, eles não parecem ter espinhos na pele. Realmente, galera, espinhos mais proeminentes a gente vai ver no ouriço, aos outros, em alguns pepinos também, nós vamos encontrar espinhos bem proeminentes. Os outros aí, os espinhos não serão tão proeminentes, mas terão projeções na pele. Serão espinhos mais arredondados. Se você passar a mão na pele de uma estrela, na pele de uma bolacha, você vai ver que ela é uma pele áspera, ela é uma pele mais rugosa, lembra um pouquinho aí o aspecto, né, a textura de uma parede de chapisco. Isso pela presença dos espinhos, às vezes arredondados, em outros, às vezes pontiagudos, tá legal? Então, equinoderma significa animais que têm espinhos na pele. Você viu que a galerinha toda do mar, né? Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha da praia, mas está todo mundo ligado ao litoral, porque esses animais são exclusivamente marinhos. Os equinodermas só são encontrados em ambientes de água salgada. Um detalhe importante dos equinodermas, galera, é a questão da simetria. Alguns autores discutem muito essa questão da simetria. Para alguns é um retrocesso evolutivo, para outros nem tanto, a gente não vai entrar nesse mérito. Ah? O que a gente precisa saber é o seguinte: a maior parte dos adultos do filo equinoderma, a maior parte, não todos, tá? A maior parte dos indivíduos adultos aqui apresenta uma simetria radial. Tio Will, o que é simetria radial? Simetria radial, galera, a gente viu pela última e única vez lá no filo quiridário, lá nas estrelas, né? Lá nas águas vivas, nas anêmonas, nos corais, a galera pertencente ao filo quinidário tinha essa simetria radial. É aquela em que você pega o animal por cima e qualquer raio que você traçar sobre o corpo dele, você tem duas metades semelhantes. Ó. Dá para fazer isso aqui com a bolachinha. Ó. Se eu traço um raio aqui, eu vou ter duas metades semelhantes. Se eu traço um raio aqui, duas metades semelhantes. É a mesma coisa se eu fizer nas diagonais. Então eu vejo que a bolachinha ela tem uma simetria radial, joia? As estrelas que estão aparecendo aqui embaixo, ó, já tem uma simetria pentarradial. Se você cortar aqui, cada bracinho vai ser semelhante ao outro aí. Tá? Então, alguns adultos, a grande maioria dos adultos aqui do filo, apresenta simetria radial. Porém, a larva desses animais é sempre bilateral. A larva apresenta uma simetria bilateral e isso mostra uma semelhança com os animais que vieram antes ou nos filos anteriores. Legal? Tranquilo até aí? Os equinodermas são triblásticos, possuem os três folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme, portanto formam tecidos, formam órgãos, formam sistemas, tem um celoma, tem uma cavidade interna que protege os órgãos, que sustenta o corpinho do animal. Agora, o mais importante de equinoderma para a prova, que está aí nesse quadro, equinodermas tem dois pontos importantes cobrados em prova, todos dois nós vamos destacar aqui para você. O primeiro ponto importante é isso que está aparecendo aí para você dentro desse quadradinho laranja. Você já está acostumado, você que vem acompanhando as aulas do canal,
sabe que apareceu qualquer informação dentro desse quadradinho aí, é informação relevante. Então anota esses 3 tópicos aí dentro do quadradinho laranja com muita atenção e com muito cuidado no seu caderno, tá? Os equinodermos são os animais evolutivamente falando, filogeneticamente falando, mais próximos do nosso filo, que é o filo cordado. Tio Igor, os equinodermos, a estrela do mar, tem mais coisas semelhantes com a gente do que um inseto, do que um polvo? Sim, tem. Por incrível que pareça, tem. Tá? E essa proximidade dos equinodermas com o nosso filo se deve a essas 3 características. Só os equinodermas e os cordados compartilham essas 3 características que estão aí. A primeira é a deuterostomia. Os equinodermas, galera, são os primeiros animais a formarem primeiro ânus. Joia? Então eles formam primeiro ânus para depois formar a boca. De nematóide até artrópode, a gente viu que os animais são protostômios. Eles formam primeiro a boca. Os equinodermas e os cordados não. Eles são deuterostômios. Eles formam primeiro ânus. É fácil de guardar. Você vai guardar assim, ó. Já entendeu, né? Então, os deuterostômios formam primeiro ânus. Legal? Tranquilo? Além disso, que outra característica equinoderma compartilha com a gente? Um esqueleto interno, ou chamado endoesqueleto. E o esqueleto dessa galera, além de ser interno, ele é feito de carbonato de cálcio, ele é um esqueleto calcário, semelhante ao nosso, tá? E por último, galera, de anelídeos, para falar a verdade, de moluscos para frente, a gente vem falando de um celoma verdadeiro. Só que os animais, moluscos, anelídeos e artrópodes, eles tinham um celoma chamado de esquizoceloma, que era formado por dobras da mesoderme. Os equinodermas não. Os equinodermas já apresentam um celoma diferente, parecido ou igual ao que a gente tem, que é o chamado enteroceloma. Esse enteroceloma é desenvolvido a partir de uma estrutura chamada arquêntero. Tio Will, o que é o arquêntero? Arquêntero, galera, é o intestino primitivo. Lá durante nosso desenvolvimento embrionário, nós formamos uma estrutura chamada de arquêntero. Esse arquêntero posteriormente vai dar origem ao intestino. No nosso caso e no caso dos equinodermas, o arquêntero, além de originar o intestino, ele também origina o celoma. E por isso o celoma é chamado de enteroceloma. Entero significa intestino. Entero, arquêntero, olha a terminação. Então um acaba formando o outro. Legal? Tranquilinho? Beleza? Então vamos lá, seguir agora para a gente dar uma olhada na fisiologia, falar um pouquinho sobre os sistemas desses animais. Galerite, primeiro quanto ao sistema digestório, ele é completão, lembrando que eles são deuterostômios, dão primeiro, né? Além disso aí, eles têm na boca, o sistema digestório vai ficar vermelhinho aí para você agora, as estruturas que o compõem. Então repara que boca está embaixo, ânus está em cima, esse animal é um ouriço, o ouriço e a estrelinha do mar. Tem a boca embaixo e o ânus em cima. Entre a boca e o ânus a gente encontra o intestino, o esôfago. E na boca, galera, nós vamos encontrar estruturas aí que são dentes mesmo desses animais. E esses dentes formam um conjunto, formam uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, muito evidente nos ouriços do mar. Esse conjunto de dentes é usado por eles para triturar alimentos. Ouriços e estrelas aí se alimentam de mariscos, mexilhões, ostras, corais, esponjas. Eles têm que quebrar a concha, né? Quebrar as estruturas desses animais, e eles usam esses dentes ou essa lanterna de Aristóteles, que é uma estrutura exclusiva aí do filo equinoderma, para isso. Legal? Uma exceção aqui dentro, povo, uma galerinha que merece destaque aqui, são os ofiuros. Ofiuro é aquela, né? Parece com a estrelinha, com aquele bração longo. Os ofiuros são uma exceção porque o sistema digestório deles é incompleto. Os ofiuros só possuem boca, tá? Então eles entram aqui como uma exceção dentro do filo equinoderma. Beleza? Além do sistema digestório, o sistema nervoso. Esses animais têm sistema nervoso bem rudimentar, mas muito rudimentar. A gente vai ver aí, ficou vermelhinho para você na figurinha lá.
que eles têm um anel nervoso ao redor da boca, que funciona de maneira semelhante a um cérebro, tá? E desse anel nervoso partem nervos radiais que vão se espalhar pelo corpinho do animal. Então, um sistema nervoso bem simplório, bem rudimentar, tá? Nem vamos entrar no mérito se ele é centralizado, se ele é difuso. A gente vai falar simplesmente que é um sistema nervoso rudimentar, ok? Além disso, ó, o sistema respiratório é outro ponto que merece destaque. Alguns equinodermas respiram por meio de brânquias. A gente vê até alguns pepinos do mar, as brânquias ficam para o lado de fora do corpo. Outros já têm a brânquia interna, né, interiorizada, mas são brânquias bem rudimentares, tá? Outros equinodermas, galera, realizam uma troca gasosa por difusão através dessas estruturas aqui, ó, chamadas de pés ambulacrais, joia? Que fazem parte de um importante sistema desses animais que a gente vai discutir no próximo slide. É o próximo ponto importante dos equinodermos. O primeiro foi aquele quadrado laranja, o próximo é esse sistema chamado de sistema ambulacral que a gente fala na sequência. Tá? Alguns equinodermos, povo, além dos espinhos que aparecem aqui proeminentes, eles podem ter outras estruturas partindo aqui da pele, que são as chamadas pedicelárias. Não tem nenhuma imagem aqui na figura, mas a pedicelária lembra uma estrutura mais ou menos assim, ó. Ela tem esse formatinho, ela fica apoiada numa basezinha e eles usam essa pedicelária para fazer a limpeza da pele, para remover parasitas, para remover algas que vão crescer ali sobre a pele desse animal. Essa pedicelária faz esse movimento, ó, tá? E a partir desse movimento ela vai tirando algas, vai tirando aí impurezas que se grudem sobre a pele do animal. É um instrumento de higiene, dessa galera, ou de proteção dessa galera. Agora, um detalhe que eu queria ressaltar aí para você. Você está percebendo que esses animais não têm coração? Não tem veia, não tem artéria, não tem capilares, não tem vasos sanguíneos? É porque eles não têm sistema circulatório. Além de não ter sistema circulatório, você não está vendo também aí um rim, nem nefrídeos, nem metanefrídeos, nem nenhuma estrutura excretora. Isso porque circulação e excreção são realizadas por aquele sisteminha que a gente chamou de sistema ambulacral. Só que olha só, antes de te mostrar o sistema ambulacral, eu queria falar para você do aspecto reprodutivo dessa galera. O sistema ambulacral ficou vermelhinho aí para você, mas a gente vai falar melhor dele no próximo slide, tá? Então eu queria dar destaque aqui agora para o sistema reprodutor ou para a reprodução desses animais. Os equinodermas, galera, em maioria são dioicos, então, ou seja, tem um macho e tem uma fêmea, joia? A fecundação, ela é externa, ela acontece na água, o macho libera o espermatozoide, a fêmea libera os óvulos e eles se encontram ali no ambiente aquático. E o desenvolvimento é indireto, os equinodermas passam por uma fase larval. Aqui a gente está vendo aí 3 tipos de larvas diferentes dos equinodermas. Então, como eles têm esse estágio larval, lembrando que a larva é bilateral, eles são animais de desenvolvimento indireto, ok? Agora a gente falou da reprodução, vamos para o próximo ponto importante, para o próximo ponto muito cobrado em prova sobre equinodermas, que é o sistema ambulacral ou aquífero. Galerinha, aqui na imagem, vocês estão vendo a parte de baixo de uma estrelinha. Vocês estão vendo a barriga de uma estrela do mar. E repara que dessa barriga, ó, a gente tem vários pontinhos brancos aqui, essas estruturazinhas brancas aqui. Essas estruturas são chamados pés ambulacrais, que fazem parte desse sistema que é o sistema ambulacral, também chamado de sistema aquífero ou hidrovascular, porque é um sistema que trabalha basicamente em função da água. Então esse sistema, galera, é o sistema mais importante, por quê? Porque olha a quantidade de função que ele desempenha aí. Você já deve ter corrido o olho, você já viu a quantidade de funções que ele realiza. É o sistema ambulacral que faz a circulação de água, de nutrientes, de gases pelo corpo do animal. É ele também o responsável pela excreção, é ele quem vai eliminar resíduos, toxinas, excretas nitrogenadas desses animais. Esse pezinho que você está vendo aí, ó, projetando na figurinha, ele também atua na locomoção, ele é utilizado pelas estrelas para se locomover, pelos ouriços para se locomover, pelos lírios para se fixar ao substrato, e ele participa ainda de troca gasosa. Então, olha a porrada de função que o sistema ambulacral possui, por isso é o sistema mais importante dos equinodermos, é um ponto extremamente cobrado em prova. Vamos ver
quais são os componentes desse sistema e como é que ele funciona na tora aí. Para isso eu trouxe para você aqui uma imagem de uma estrelinha do mar. Olha só, o sistema ambulacral, galera, ele inicia aqui nessa estrutura chamada de madrepórito ou madreporito. É por esse madrepórito que a água entra, sistema ambulacral ou aquífero, porque ele funciona à base de água. Repara que esse madrepórito fica próximo ao ânus, ou seja, na parte de cima do corpo da estrela. Então a água vai entrar por esse madrepórito ou madreporito. Depois de entrar aqui, a água circula por esse canal chamado de canal circular, que está bem aqui no meio do corpo da estrelinha. Então a água vai ficar circulando ali. Ela vai recebendo nutrientes do sistema digestório, ela vai recebendo gases das brânquias, ou às vezes ela já entra com teor de oxigênio aí proveniente. Ela vai recebendo excretas do corpo do animal, isso tudo enquanto ela gira aí nesse canal circular. Depois disso, essa água parte, galera, para esses canais radiais que você está vendo aqui. Repara que cada braço da estrela vai ter um canal radial. Então vai ter um canal radial para cada bracinho desse da estrela aí. Tio Igor, beleza. Eu entendi que a água entra pelo madrepórito, que ela circula aí no canal circular e vai recebendo todos esses nutrientes e excretas, e que depois ela parte para os canais radiais. Até aí eu fui com você. Mas como que a água sai do corpinho da estrela? Isso é uma pergunta boa. Repara que na pontinha dos canais radiais, a gente encontra estruturas chamadas de pés ambulacrais. Olha um montão de pé ambulacral que tem ao redor de um canal radial. É por esses pés ambulacrais que a água sai. Olha o pé ambulacral ampliado aqui para você. É por esse pé ambulacral que a água sai. A água que vem do canal radial, galera, ela chega aqui na ampola e enche essa ampola. Joia? Então vai chegar água com excreta, com gás carbônico, com resíduo. Isso tudo vai chegar até a ampola, essa água com isso tudo, e vai fazer a ampola distender. Logo depois que a ampola distende, ela comprime e expulsa a água pelo pé. Então a água que chegou aqui vai sair pelo pé ambulacral para o ambiente. Só que na hora que a água sai, a ampola dilatada contraiu, na hora que a água sai, cria-se uma sucção, cria-se uma zona de vácuo. E esse vácuo, ele prende o pé ambulacral ao substrato. Por isso que esse sistema ambulacral também é utilizado para locomoção. Na hora que a água sai, ele gruda. Então a estrelinha do mar faz assim, ela gruda, solta, ela gruda, solta. Para quem já viu o filme do Procurando Nemo, aquela estrelinha lá que mora no aquário junto com o Nemo, vocês devem ter visto isso lá no filme. Aquela grudadinha ali que ela dá não é por ventosas. O que faz ela grudar são os pés ambulacrais quando a água é eliminada. Joia? Tranquilo isso aí para você? Então vamos lá fechar a nossa aula falando sobre as classes do filo equinoderma. Cai pouco em prova, tá? Isso é pouco explorado em prova. Então a gente vai dar aqui só uma pincelada mesmo para você. Primeira classe é a classe asteroidea, onde se encontram as estrelas do mar. São animais que têm a boca voltada para baixo, o ânus voltado para cima. O principal das estrelas aqui, é você lembrar que elas têm alta capacidade de regeneração. Tio Igor, por quê? Porque são animais muito simples, galera. Fisiologicamente, histologicamente falando, são muito simples, joia? E quanto mais simples é o animal, mais fácil é a regeneração deles, ok? Além das estrelas, ou a da classe asteroide, tem a classe equinoidea, representada aqui pelos ouriços e pelas bolachas da praia. Destaque aqui vai para o ouriço. O ouriço é a bolachinha assim como a estrela, boca voltada para baixo, ânus voltado para cima. No ouriço, os espinhos são bem desenvolvidos e a lanterna de Aristóteles também. Um detalhe é esse: no ouriço, espinho e lanterna de Aristóteles bem desenvolvido. E semelhante ao que acontece com a estrela, boca para baixo, ânus para cima. Ok? Próxima classe para a gente aí é a classe Holoturidae, onde ficam os pepinos do mar. Pepinos do mar que são os mais diferentes aqui do filo equinoderma, porque eles apresentam simetria bilateral. Então eles têm a boca de um lado, o ânus do outro, tem um corpão alongado. Lembrar de uma relação ecológica entre os pepinos e o peixe-agulha. O peixe-agulha tem uma relação de inquilismo
com o pepino do mar, então fica esperto com isso aí, mas a gente comenta mais nas aulas de ecologia para você. Além da classe Holoturidae, a classe Ophiuridae, onde a gente encontra os ofiuros, ou serpentes do mar, com esse bração grandão. Lembrar dessa galera que o mais importante é o sistema digestório incompleto, eles só têm a boquinha, eles não têm o ânus, isso é o mais importante deles. E para a gente fechar, galera, a classe Crinoida, com para mim os mais lindos aí, que são os lírios do mar, são animais fixos ou sésseis, não se locomovem, se alimentam através do mecanismo da filtração, com esses braços aí eles captam partículas da água e depois levam até a boca. Ah, e um detalhe importante do lírio é que ele tem a boca ao lado do ânus, então tanto a boca quanto ao ânus são voltados para cima. Então aqui entra o alimento, por aqui sai as fezes, é meio confuso, meio esquisito, mas é assim mesmo, tá? Eles têm boca e ânus voltados para cima, joia? Voltados para o mesmo lado. Legal? Com isso aí, a gente fecha a nossa aulinha sobre o filo equinoderma. Espero que você tenha gostado, curtido, aprendido bastante. Já se inscreve aí, já deixa o seu like e não se esqueça, semana que vem a gente começa o filo cordado. Se você não me acompanha dia a dia, se você chegou um pouquinho atrasado aqui no nosso canal, já vai direto aí para o filo cordado, para a aula introdutória e já vamos terminar esse reino animal juntos. Joia? Um beijo grande e até a próxima aula.